Então vamos lá, senhoras e senhores, para a nossa aula sobre metabolismo energético e treinamento. Tá, para a gente começar, gente, a gente precisa entender que todo o nosso corpo ele tem uma demanda energética, tá bom? Para que todas as funções do nosso organismo possam funcionar, nosso corpo precisa de energia. Por exemplo, é preciso energia para que haja trabalho celular, para que haja atividade cardiovascular, atividade nervosa e endócrina, ventilatória, muscular, regulação de homeostase, função imune, como nós vimos na última aula. Então, para que todas essas e várias outras ações no nosso corpo possam ter prosseguimento, ou seja, basicamente para que nós possamos viver, né? Nós temos uma demanda energética, ou seja, a demanda energética precisa ser atendida para que o nosso corpo possa funcionar. Então, tudo isso depende de um sistema energético. Tá? Para a gente entender mais ou menos o quanto nosso corpo gasta, imagina que a gente tem 100% de gasto energético diário. Eu não sei quanto cada um de vocês vai gastar de energia, mas a gente tem na literatura uma base média de quanto um organismo gasta em torno de percentuais. Por exemplo, a taxa metabólica basal ou taxa metabólica de repouso, né, ela tem um gasto médio de 60 a 70% do gasto energético total diário de um indivíduo, ou seja, de 100% de energia que você gasta durante o dia, de 60% a 70% são valores relativos aos gastos energéticos básicos para manter as funções do seu organismo, ou seja, para que você se mantenha vivo, né? Como a função cardíaca, né? Função do trabalho da troca gasosa, respiratória, ao filtro, né, dos rins por parte da filtragem do sangue, o funcionamento das sinapses nervosas do cérebro, tudo isso vai acabar gastando energia que gira em torno dessa quantidade aqui. A taxa metabólica da atividade física ou do treinamento gira em torno de 15 a 30%, dependendo da atividade física imposta ou empregada. Então, essa é uma variável importante que vai representar um gasto calórico não tão alto quanto a taxa metabólica de basal, mas pelo que a gente pode observar, é a segunda que mais gasta no organismo. E a terceira, né, o efeito térmico do alimento, né, que vai em torno de 5 a 10%, que é aquela aumento de temperatura ou aumento da quantidade de energia gasta para a digestão alimentar. Somando tudo isso, vai gerar em torno de 100% do gasto calórico total diário de um indivíduo. A gente pode ver, por exemplo, uma conta básica aqui do que seria essa taxa metabólica basal, por exemplo, né, levando em conta menos esses 60 a 70% de gasto do indivíduo. Se ele pesa 60 quilos e ele gasta 1 caloria por quilograma por hora, multiplicando a quantidade de horas por 24, que é o que tem um dia, isso dá um total de 1.440 calorias para a taxa metabólica basal de um indivíduo. Um outro exemplo, com 100 quilos, multiplicando por 24 horas, ou seja, 1 hora por caloria, dá 2.400 quilocalorias, aliás, calorias gastas do indivíduo. Percebam aqui, nessa outra região aqui embaixo, aqui no canto da tela, o que cada parte do nosso organismo gasta em média para ter seu funcionamento básico. Por exemplo, o cérebro gasta 240 quilocalorias por quilograma por dia. O coração gasta 440 quilocalorias quilograma por dia. E os rins gastam 440, ou seja, para que haja uma filtragem maior das impurezas do seu organismo por parte do rins, ele gasta uma quantidade de energia próxima da quantidade de energia gasta para o seu coração bater. Então, a energia gasta dentro desse processo é uma energia muito alta. Né? Se comparado à massa muscular que nós temos, né? Se você observar que gasta em torno de 13 quilogramas, né? Quilocalorias por quilograma por dia. Em comparação com isso, você pega e me diz, então se eu tiver mais massa magra, eu vou emagrecer mais? Se nós levássemos em conta apenas a quantidade de quilocaloria por quilograma por dia, como um gasto total levando em conta os outros, não. Você poderia, por exemplo, se você tivesse que cheirar um pão na padaria, você talvez já conseguisse obter de volta isso aqui até passasse disso. Mas é justamente todos os processos anabólicos e catabólicos do treinamento que vão fazer com que a sua musculatura gaste mais energia do que isso, tá?
E para manter a musculatura que você obteve, os 1 kg de musculatura, ou seja, esses 13 quilocalorias a mais que ela está gastando, para que se mantenha esse músculo, você acaba despendendo mais energia durante o dia. Então, na verdade, são os processos que fazem você gastar mais energia, e não o peso em si. Isso na questão do músculo esquelético. E de onde vem essa energia, senhoras e senhores? Essa energia ela é derivada do ATP. O ATP, ou adenosina trifosfato, né, é a moeda corrente de energia do nosso organismo. O que é uma adenosina trifosfato? É uma adenina ligada a uma ribose. Ribose, claro, é um carboidrato, tá bom? Carboidrato simples, que possui uma outra ligação com 3 grupos fosfato. Por isso, o nome trifosfatos, 3 cadeias do fosfato juntas com a ribose e a adenina, formando o adenosina trifosfato. E de onde vem esse adenosina trifosfato? Através dos nutrientes que nós ingerimos. Eles podem vir tanto do carboidrato, quanto da gordura ou da proteína. Tá? O que é que faz com que haja uma maior predominância do gasto energético na atividade, por exemplo? Além dos esforços, né, é a quantidade nutricional que você possui de determinado alimento. Um exemplo rápido, se eu tiver uma quantidade baixa de carboidrato no meu organismo e essa atividade física que o indivíduo faz ela é extenuante, ela precisa de energia rápida, ele entende que a gordura demora mais tempo porque a quantidade de síntese, a quantidade de enzimas, a quantidade de processos fisiológicos metabólicos para que a gordura ative mais ATP demora mais. Então, provavelmente, seu organismo vai recrutar das proteínas a energia necessária para a geração de ATP, tá? Mas isso é um conteúdo que a gente fala mais na frente. A resposta do metabolismo energético ao treinamento. Aqui, nós temos basicamente as duas fases onde nós encontramos o maior gasto energético por parte do nosso corpo. Na verdade, os dois básicos do nosso corpo, tá? A fase glicolítica, tá? E a fase oxidativa. Para ficar bem fácil entender, galera, eu coloquei esses dois bem resumidos assim, porque o nosso corpo é basicamente isso. O que a gente acaba separando é que dentro da fase glicolítica, né, a gente separa ela por alática e lática, que eu vou explicar um pouquinho mais na frente o que quer dizer. Mas se concentra mais nessa ideia de fase glicolítica e oxidativa. O que acontece? Na fase glicolítica, que dá a ideia de glicose, de carboidrato, né, nós temos uma baixa quantidade de oxigênio, né? E essa fase glicolítica ela ocorre no citoplasma, mas no músculo ela é mais precisa no sarcoplasma. No citoplasma, você lembra da célula, aquele espaço dentro da célula cheio de líquido, né? É o local onde vai ocorrer essa reação glicolítica para quebra da glicose e produção de energia. Já a fase oxidativa, né, da ideia de oxigênio, e é sim com presença de oxigênio no metabolismo, já essa atividade, já essa fase, né, ela acontece dentro da mitocôndria. Mitocôndria que é principal responsável pela respiração da célula. Então, quando a gente fala de respiração, a gente vai entender mitocôndria, né? Todos aqueles processos que envolvem ciclo de Krebs, cadeia de transporte de elétrons, que a gente já viu nas matérias de biologia lá no ensino médio. Então, o que nós temos aqui, gente? A gente separa nesses itens em azul e verde, nós temos aqui a fase glicolítica, tá bom? O que a fase glicolítica, então, ela é separada? Ela é separada no sistema ATP-CP e na glicólise lática, ou sistema alático e lático. Qual é basicamente a ideia da separação do alático e do lático? Se você lembrar na biologia, o A na biologia tem a ideia de não. Então, não lático, não é isso? Então, o que acontece? Quando você lembrar de alático, você vai lembrar que é um tipo de energia fornecida de maior rapidez, tá? Ela não tem os processos do lactato, da lactase que envolvem a glicose para que ela possa ser sintetizada, para que ela possa gerar ATP. O que ela faz? Ela utiliza a creatina fosfato através de processos enzimáticos, né, reações enzimáticas no organismo, acelerando o processo.
Então, o que ela faz? Ela usa o ATP circulante. O que seria o ATP circulante? Seria a quantidade de ATP que você tem na região circulante, onde você não precisa fazer uma reação para se utilizar. Por exemplo, se você tiver que levantar da cadeira, é um movimento muito imediato. Por ser um movimento mais imediato, você precisa de energia rápida. Já que você já tem ATP circulante, você utiliza dela. Caso você tenha que levantar e sentar a cadeira por umas 4 ou 5 vezes consecutivas, você acaba ressintetizando, né, esse ATP no seu organismo através do sistema de creatina-fosfato, utilizando de enzimas que trabalham mais rápido, são apenas uma ou duas reações para que haja essa ressintetização desse ATP, né? Para que você possa continuar com a atividade. Agora, se a atividade demorar mais tempo, se a atividade ela for mais prolongada, aí nós vamos ter que usar da segunda fonte de energia ainda na fase glicolítica, né? Que é a glicólise lática, né? Que é, ou anaeróbio lático, né? O que ela faz? Ela produz e gasta ATP com baixa quantidade de oxigênio, tá? E como é que ela funciona dentro do organismo? Ainda fora da fase oxidativa, ainda fora do ciclo de Krebs, no citoplasma, ou mais preciso, com relação à contração muscular, no sarcoplasma, o que nosso corpo faz? Ele acaba realizando uma série de reações, quebrando a glicose para que ela possa gerar energia no processo final. Então é basicamente isso que a fase anaeróbica lática faz. Ela quebra a glicose ou o glicogênio para gerar energia para o nosso organismo, não dependendo do oxigênio. O que acontece é que se houver presença de oxigênio ainda na quebra da fase da glicólise lática, nós podemos, de forma intermediária, utilizar o ciclo de Krebs para fazermos a maior produção de energia por parte das vias respiratórias do ciclo de Krebs e da cadeia de transporte de elétrons. Na terceira fase, essa mais roxinha, nós temos a glicólise oxidativa, que é justamente essa parte quando há a presença do oxigênio, né? Onde a gente faz a atividade mais aeróbia. Então, gente, a glicólise lática e oxidativa, ela depende de um fator muito importante, que é a quantidade de oxigênio presente dentro da hora da atividade e a velocidade com que você precisa da quantidade de energia. Se você precisa de energia muito rápida, não dá tempo de fazer uma atividade jogando o piruvato, que é o produto final, a glicose dentro da mitocôndria para gerar ciclo de Krebs e cadeia de transporte. Não dá tempo. Então ele vai acabar fazendo mais dessas reações, produzindo mais dessa energia, apesar de produzir em uma quantidade mais baixa. Já que se a atividade ela dura mais tempo, ela acaba vindo para cá, para a atividade aeróbia. E entende-se que para uma atividade que dura mais tempo, você acaba respirando mais, porque ela está durando mais tempo, né? Então você acaba fazendo um trabalho com a glicólise oxidativa. E a beta-oxidação, que utiliza como principal fonte de energia as gorduras. A intensidade e o volume do treinamento regulam os tipos de fontes de energia do nosso organismo, tá? A fonte de energia depende destas variáveis. Então, olha só, o que acontece? Dentro do nosso organismo, nós vamos ter os aminoácidos, o glicerol, o ácido graxo livre, lembrando que o glicerol e o ácido graxo livre, quando juntos, né, 3 ácidos graxos livres mais glicerol, um triglicerídeo, a creatina, que é uma creatina fosfato, utilizada naquela glicólise alática para gerar mais energia mais rápido, a glicose e o glicogênio, todas elas estão dentro da nossa célula. O que acontece? A gente, por muito tempo, nossos estudos, né, se dizia que para fazer uma atividade mais prolongada a gente gasta gordura, uma atividade mais intensa gasta carboidrato. Mas o que nós temos que ter em mente aqui, que a palavra-chave de tudo é predominância. A predominância no processo é que vai dizer, que vai fazer com que fique mais claro o entendimento de que, na verdade, você acaba dentro do processo gastando todas essas fontes de energia. Ou seja, na atividade que você realizar, você acaba utilizando todas elas. A diferença é que, dependendo do nível de intensidade e volume do treinamento, você acaba gastando mais ou menos um desses itens do que o outro, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse que fazer uma atividade de
caminhada ou corrida numa intensidade leve a moderada. Eu provavelmente teria, se a atividade mais prolongada, teria maior gastos, movimentação do glicerol e do ácido graxo. Mas eu não teria, por exemplo, gasto de glicose e glicogênio? É claro que eu teria, mas só que o nível percentual gasto nessa atividade seria menor. A prioridade seria para esses processos que levam mais tempo, precisam de oxigênio, utilizam o oxigênio como principal fonte de energia. Então, elas acabariam gastando mais dessas regiões. Se, por exemplo, eu tivesse que fazer uma atividade de alta intensidade, por exemplo, digamos que em sprints, né, de alta intensidade de 12 segundos, por exemplo, e eu tivesse com uma escassez ou uma quantidade muito baixa de glicose e glicogênio no meu organismo, eu ainda assim gastaria sim da glicose e glicogênio, mas meu organismo iria se preservar, mas daria muito mais ênfase para aquilo que eu tivesse com maior quantidade no organismo. Por exemplo, poderia acontecer é ter uma maior quantidade de proteína no organismo e utilizá-la como principal fonte de energia. Aqui nós temos um mapa, né, de como funciona o organismo. Mas antes de vocês olharem esse mapa e pensarem em enlouquecer, eu quero que vocês tenham muito cuidado, muita calma na leitura disso aqui. Na verdade, ela pode ser muito mais simples e muito mais explicativa do que ela aparenta. Percebam que, tanto na extremidade superior do glicogênio, quanto do canto esquerdo do triglicerídeo e do canto direito da proteína, nós temos setas, percebam as setas, que podem ir e voltar. Qual é o significado das setas indo e voltando? Isso quer dizer que tanto os processos podem reagir para ir para um lado, quanto podem voltar para o que eles eram. Um exemplo básico, vamos começar aqui de cima do glicogênio. O glicogênio pode se quebrar em glicose, né? Que é um processo aqui chamado glicogenólise, né? A glicogenólise é quando eu tenho uma quebra da glicose, do glicogênio transformado em glicose. Já quando eu tenho uma quebra da glicose se transformando em fosfogliceraldeído, eu tenho uma glicólise. Tá? E assim vai trabalhando e fazendo reações até que ela se transforme no produto da energia. O que acontece aqui? O glicogênio se quebrou até virar ácido pirúvico. Né? Ácido pirúvico ou, como meus alunos mais me conhecem, né? O piruvato. O que pode acontecer com esse piruvato? Dependendo do que o organismo necessite, ele acaba atendendo a necessidade. É basicamente isso. Se há uma necessidade do organismo, ele vai atendê-la. Se há uma necessidade, uma demanda energética, o que esse organismo vai fazer? Da quebra do glicogênio até a chegada no piruvato, ele vai liberar energia em torno de 2 ou 3 ATPs. Lembrando que o ATP é a moeda corrente do organismo para energia. Então, essa energia vai para o músculo, né, para a contração muscular, alguma atividade aeróbica, enfim. Ou essa mesma energia pode ser utilizada, se numa atividade mais aeróbia, para se transformar em acetil-CoA, né, que é a principal chave para ligar e girar o ciclo de Krebs, para gerar energia. Tá bom? Calma, não vou avançar muito, não ficar muito confuso. Mas imagine só, eu fiz uma relação do glicogênio descendo até virar piruvato, gastando energia no processo. Mas e se chegar aqui no ácido pirúvico ou no piruvato e não houve uma necessidade, né? Quando chegado aqui, não houve uma necessidade de gasto energético. O que o organismo faz? Como ele é muito inteligente, ele volta no processo, acaba de fosfogliceraldeído, ele passa para glicerol, né? E o glicerol, ele pode se transformar em lipo, né? Fazer a lipogênese, tá? Ou seja, criar gordura, né? Fazer uma síntese de gordura. Ela pode vir tanto do glicerol, quando pode vir também do ácido graxo. O que acontece? O ácido graxo na gordura foi liberado, vem até o acetil-CoA, não houve a necessidade de quebra, tá? Ele acaba voltando para o lugar. Então vamos lá. Na gordura, o que é a gordura? A gordura ela pode ser tanto do excesso acumulado de gorduras que você consome que acaba grudando na célula, ou caso você tenha uma quantidade exacerbada de glicose, se você não utiliza essa glicose como fonte de energia, ela acaba sendo utilizada como estoque para o organismo. E como é que ela é estocada? Como gordura, tá bom?
Então, essa gordura fica armazenada até que seu corpo necessite de energia. Aí, essa gordura vai ser demandada, liberada para que haja energia para o seu organismo. Parte da síntese proteica, ou seja, da quantidade de proteína ou aminoácidos, também pode fazer parte da contração muscular. Exemplo: caso eu tenha um déficit de glicose no organismo, os aminoácidos podem se quebrar e transformar em ácido pirúvico ou piruvato, né? Ou se transformar direto em acetil-CoA, ou compor diretamente o ciclo de Krebs. E essas ocasiões acontecem, por exemplo, nós temos uma reação chamada transaminação e desaminação, dentro do processo de conversão de aminoácidos em ácido pirúvico, onde uma alanina acaba perdendo um grupo amina e se transformando em ácido pirúvico ou piruvato. Tá? Esse piruvato se transforma em acetil-CoA, depois faz girar ciclo de Krebs. Situações como a ingesta alimentar ou velocidade da reação influenciam no substrato, no tipo de substrato que será utilizado. Ou seja, se a atividade demanda energias de rápida intensidade, provavelmente ela vai pedir do glicogênio, da glicose ou das proteínas. Já a atividade mais lenta, não precisa de tanta velocidade, ela vai optar pela gordura como principal fonte de energia, principalmente se tiver oxigênio dentro do processo, tá bom? Aqui nós temos, né, um ciclo de Krebs no final, um ciclo do ácido cítrico. Como é que funciona cada uma das reações? Perceba que nós temos no primeiro a gordura, no segundo carboidrato e no terceiro proteína. O que acontece na gordura, por exemplo? A gordura, ela, quando ativada, quando o organismo manda o comando dizendo que precisa da gordura, o que ela faz? Ela quebra o triglicerídeo em glicerol e ácido graxo. Ela sofre a beta-oxidação, se transformando em acetil-CoA, fazendo girar ciclo de Krebs. Mas mais importante é entender o carboidrato, tá, gente? Olha só, o carboidrato, o que acontece com ele? O carboidrato ele pode ser uma glicose ou um glicogênio, tá? Acontecerão uma série de 10 reações que podem transformar essa glicose ou glicogênio em piruvato ou lactato. O que determina a transformação de piruvato ou lactato? É uma reação, gente, que faz com que o lactato se transforme aceitando íons de hidrogênio soltos da reação. Vou já explicar para vocês melhor essa situação. Vou focar no carboidrato para vocês. Então, a glicose e o glicogênio, quando quebrados, viram piruvato. Esse piruvato, se ele entende que ainda existe uma demanda energética, o que ele vai fazer? Ele vai se transformar em acetil-CoA. Acetil-CoA é a chave necessária para girar ciclo de Krebs, para que o ciclo de Krebs gere mais energia para o nosso organismo. Mas é claro que a demanda energética, a quantidade de energia necessária é quem vai ditar a regra do jogo de o quanto vai ser ativado esse ciclo. Lembrando que esse ciclo que eu estou falando, ele existe, ele está dentro da mitocôndria. Então, o processo de quebra até transformação em piruvato, ele está acontecendo no sarcoplasma e o acetil-CoA e ciclo de Krebs estão acontecendo dentro do mitocôndria, tá bom? Então, bora lá. Metabolismo funciona assim. Nós temos o exercício ou o treinamento, né? Nós temos uma necessidade energética, né? Que foi criada graças ao exercício. Nós temos uma ativação de hormônios que vai fazer com que nós mobilizemos cada vez mais uma quantidade maior dessas fontes energéticas. Por exemplo, a relação entre que quando eu tenho uma maior quantidade de insulina ou glucagon corrente dentro do meu corpo, eu vou entender que uma ou outra fonte de energia vai ser mais predominante ou necessária naquele momento. Aí o que acaba acontecendo? Eu tenho uma maior ativação das enzimas, sejam elas anaeróbias ou aeróbias, né? Que vão acabar fazendo com que eu tenha uma maior quantidade de ATP para a contração muscular. Agora, se essa contração ela é advinda de fibras brancas, fibras vermelhas, se elas vão ser de rápida contração, se elas precisam de energias mais explosivas, como potência ou de resistência, né? Quem dita a regra do jogo somos nós, através dos nossos exercícios, nossas atividades. No gráfico aqui à esquerda, nós conseguimos entender, encontrar
uma relação, né, da influência de cada tipo de intensidade de exercício para cada tipo de fonte energética que nós utilizamos. Por exemplo, aqui nós temos o percentual, né, da fonte de combustível, né, do que nós utilizamos, e aqui a intensidade do exercício. 25% de um VO2 máximo, uma intensidade leve, 65% de uma intensidade de VO2 máximo moderada, e 85% de um VO2 máximo em intensidade vigorosa. Nas cores azuis nós temos o glicogênio muscular, na cor mais alaranjada a glicose plasmática, na cor verde o ácido graxo livre plasmático e na cor roxa o triglicerídeo muscular. Perceba que na atividade menos intensa, que é a de 25%, a maior quantidade de energia gasta é a do ácido graxo livre plasmático da corrente sanguínea utilizada como fonte. Por quê? Lembra do processo que acontece quando eu tenho um triglicerídeo, eu envio um hormônio do glucagon, que faz com que nós tenhamos uma ativação do hormônio lipase sensível, que ativam as perilipinas, que separam os triglicerídeos, né? Os 3 ácidos graxos, usam albumina, viajam na corrente sanguínea, etc. Então, esse ácido graxo livre viaja na corrente sanguínea, vai até a mitocôndria e acaba sendo utilizada como principal fonte de energia. Então, numa atividade menos intensa, ela é a principal fonte, né? E, em segundo lugar, quase empatado aí, nós temos o triglicerídeo muscular, né? Que está sendo recrutado, utilizado para tirar o ácido graxo livre. E a glicose plasmática, né? Logo depois disso aí, utilizada como fonte de energia. E bem embaixo aqui o glicogênio muscular. Já uma atividade de intensidade moderada, percebam que a gente tem uma queda muito grande do ácido graxo livre utilizado, mas uma acentuação da quantidade de glicogênio muscular. Então, com uma atividade moderada, parece que nosso organismo consegue ter tempo para quebrar o glicogênio, para se transformar em glicose e para gerar energia para o nosso corpo. Né? Percebam que houve um aumento também da glicose plasmática. Olha só, aumentou o glicogênio, aumentou a glicose plasmática também. Tá? Em compensação, teve um aumento no triglicerídeo muscular, mas uma baixa na quantidade de ácido graxo livre, porque a atividade foi ficando mais intensa, a quantidade de oxigênio provavelmente foi diminuindo, não é? Então, nós não conseguimos ter tanta atividade do ácido graxo livre como principal fonte de energia. No terceiro gráfico, né, na terceira coluna, na verdade, com 85%, nós já temos aí uma grande utilização do glicogênio muscular. Né? E também, em segundo lugar, nós temos ácido graxo livre plasmático ainda sendo bem utilizado, né? Mas se você compara com o primeiro, você vê que foi uma queda muito grande, quase que total, se comparado ao ácido glicogênio muscular que está sendo gasto aqui. Tá? Então, quanto mais intensa for a atividade, maior gasto de glicogênio e glicose. Perceba nesse gráfico, né, o tempo de exercício, né, em minutos e o percentual do metabolismo da gordura ou do carboidrato. Olha o metabolismo da gordura como funciona. Se aqui o percentual está em quase 47, 48%, né, de gordura gasta, olha como é que ela fica quando a atividade passa de 80, 90, 100 minutos, quando chega a 100 minutos. Se a atividade é prolongada, claro que nós vamos ter um percentual, um gasto maior de gordura. E no começo da atividade, nós tínhamos uma capacidade maior do gasto de carboidrato. Só que a atividade foi passando o tempo e é um tipo de energia que não nos é ofertada em abundância. Então, quanto mais tempo eu passo numa atividade, menor carboidrato gasto, maior gordura gasta. Tá? Aqui nós estamos falando da relação do tempo e a porcentagem gasta do substrato energético. Nesse primeiro gráfico maior com as colunas, nós falamos da intensidade e que tipo de fonte energética nós gastamos naquela intensidade daquele momento. Já no gráfico do lado aqui à direita, nós temos o percentual de energia, gordura e carboidrato que está sendo gasto conforme a intensidade, repare bem, não mais o tempo, mas a intensidade do treino acontece. Pensamos que quanto mais intenso fica o treino, olha quem acaba subindo? Carboidrato. Olha que interessante.
Nesse gráfico ele descia, mas porque a atividade era mais prolongada. Mas não dá para fazer uma atividade prolongada quando ela é intensa. Se a atividade é intensa, gasto carboidrato com maior quantidade, maior vigor, e menos gordura quanto mais intenso for, tá bom? Então é importante entender essa relação entre o volume e a intensidade do treinamento para eu entender qual tipo de substrato energético eu tenho maior predominância em gasto. Lembrem bem da palavra predominância, tá? Porque é muito importante lembrar que ou não é a coisa de ou eu gasto um ou gasto outro, eu acabo gastando todos, só que um eu gasto mais que o outro. Fatores que vão acabar influenciando nesse processo são os tipos de exercícios que você faz, né? Uma pedalada de bike de 50 minutos, um treinamento HIIT, um treinamento de crossfit, calistenia, musculação. Tudo isso influencia no substrato energético que vai ser utilizado. Intensidade e duração do treinamento, quanto mais intenso for, dependendo da duração do treino. A dieta, se a pessoa está se alimentando de carboidrato, se ela está fazendo uma dieta hiperproteica, se ela está fazendo uma restrição de gorduras, né? Se ela está fazendo nenhuma restrição calórica na verdade, né? Que ela quer ter um maior rendimento no treinamento dela. O estado de treinamento do indivíduo, se ele é sedentário, se ele é moderadamente ativo, se ele é bem ativo. O ambiente com que ele faz a atividade, se a altitude, né, a umidade, a temperatura, são fatores que vão acabar influenciando na melhora ou não, ou num tipo de substrato que acabar sendo utilizado. Drogas, né, por exemplo, a cafeína, que é um estimulante que vai acabar fazendo com que a pessoa fique mais estimulada para fazer uma determinada atividade. A função imune do indivíduo, ou seja, dependendo de como estejam os processos inflamatórios de um indivíduo, né, as citocinas inflamatórias, as adipocinas, acabam afetando, né, o estado do indivíduo, né, o estado de treinamento dele, bem como o estado dele como indivíduo, como o corpo dele está funcionando, né, regulando essas possíveis inflamações que estão no corpo devido ao excesso de peso. Os estoques de glicogênio e lipídio no sangue acabam influenciando para que tipo de energia você acaba sendo utilizada, né? Como vocês viram no gráfico anterior, nas colunas, o tipo de glicogênio, se o indivíduo ele tem um condicionamento para conseguir captar mais glicogênio, captar mais lipídio, né? Liberação da glicose no fígado para o sangue, essa velocidade dessa reação, como ela acontece, se ele é um indivíduo treinado, ela acontece mais rápida, né? Lipólise no tecido adiposo, liberando o ácido graxo livre no sangue, como nós vimos na coluna também. Saber se esse indivíduo consegue ter uma boa eficácia da lipólise, né, ou até uma eficácia baixa devido ao nível de sedentarismo, excesso de peso. O fluxo do sangue no indivíduo, no músculo, se ele é bem irrigado, se ele é mal irrigado, né? Por exemplo, a quantidade de hemácias no corpo acabam influenciando para o transporte de oxigênio. O aminoácido no músculo, se ele consegue reter uma quantidade boa de aminoácidos, ou dependendo da dieta que ele esteja se encontrando, a hipoproteica pode prejudicar. Transporte de elétrons e fosforilação, ou seja, disponibilidade de oxigênio, as mioglobinas não conseguem carrear, né, a quantidade de oxigênio necessária para a troca gasosa, para aquela atividade a ser desenvolvida. Limite da atividade enzimática, esse indivíduo ele passou por processos enzimáticos deficitários, ou a temperatura, o pH sanguíneo dele acabou influenciando numa negativa dos processos enzimáticos dele. Ou a concentração plasmática de hormônios, ele tem um distúrbio hormonal, né? Algum processo, graças ao sedentarismo ou excesso de peso, acabou desregulando o sistema hormonal dele, que nós podemos entender também como a diabetes pode trazer um problema nesse sentido. Tá? Então, galera, nós fechamos aqui esse conteúdo. Espero que vocês aproveitem, dá uma revisada aí. Eu vou deixar ele na íntegra sem cortes. Qualquer coisa, a gente tira a dúvida de vocês e valeu!